Agradeço o convite, gentil convite de comparecer a esse importante estado da nossa federação. E, antes de mais nada, fazer o meu reforço às suas palavras, deputado Raça. E realmente a Polícia Militar do Paraná é uma das melhores que nós temos no país, e o povo paranaense deve ter orgulho da sua polícia, realmente. Acontece que a Polícia Militar do Paraná, ou a Polícia Civil, não pertence aos policiais, ela pertence à sociedade, é administrada pelo Estado. Ela deve ser, sim, objeto de discussão e debate em relação ao seu comportamento. Acredito que até pela grande cobertura nacional de um evento acontecido agora dia 13 de maio, que morreram 18 pessoas, praticamente numa chacina em São Paulo, logo se seguiu, logo uns dias após a morte de um cabo, e que há uma suspeita da própria corregedoria de envolvimento aí, talvez de mais uma dezena de PMs. Isso coloca a Polícia Militar com todo o seu valor de São Paulo. A polícia tem o mais longo treinamento, acredito, de polícia no mundo, são 2 anos para formar um soldado. E tudo que ela faz de bom, 1 milhão de abordagens por mês, 200 mil atendimentos sociais por mês, tudo isso vai para o ralo quando aparecem algumas condutas inadequadas, impróprias, mas que precisam ser debatidas. Quando fatos como isso acontece, alguma coisa pode estar além da culpa de indivíduos que cometeram atrocidades. Que tipo de falha pode ter acontecido? Nós tivemos um histórico interessante a respeito de manifestações nos Estados Unidos. Lá a polícia é basicamente municipal. Um caso marcante foi na cidade de Seattle, que 50 mil pessoas entraram nas ruas por uma ocasião de uma reunião internacional. E aquela pequena polícia de nem 2 mil integrantes não tinha o que fazer com uma manifestação tão grande. E a partir daí começou a se discutir muito a questão de como a polícia administra manifestações públicas. E é um enorme desafio. Evidentemente, não vamos ligar situações de hoje, como aconteceu em 1988, há 27 anos já, então é um passado. Acredito que a polícia teve uma grande evolução de lá para cá. Mesmo assim, o que pode ter falhado naquele evento, inclusive a parte dos cães? Houve alguma falha em relação a trazer o pessoal do interior? Eu comandei o batalhão do interior mais de 5 anos e administrei mais de 40 mil horas de greve, uma região muito industrializada, tem Embraer, General Motors, Johnson, etc. E a gente percebia que ótimos policiais no policiamento comunitário se davam muito mal nos eventos estressantes de algumas manifestações. Eu lembro que em 2013 morreram, se não me engano, 18 pessoas em manifestações aqui no Brasil. Nenhuma nas mãos da polícia. Foram atropeladas, caíram de viadutos, uma série de eventos. E coloco isso porque toda multidão tem um altíssimo grau de perigo. Nós tivemos uma multidão na Alemanha, recentemente, Festival Inocente de Rock, morreu lá quase 20 pessoas também. Vamos nem falar das centenas que morrem todo ano lá no grande centro religioso dos muçulmanos. Multidões são perigosas. E o problema que as polícias militares têm hoje em dia é como balancear estrategicamente as suas obrigações de manutenção da ordem com as suas obrigações também de preservar direitos que estão incrustados na nossa Constituição. Uma delas é o direito de reunião, que não é de manifestação. O direito de reunião está lá no artigo 5º, inciso 16. Não precisa nem pedir autorização para fazer uma reunião numa área pública. Mas precisa comunicar previamente às autoridades competentes. Caso contrário, esse direito até pode falecer, como dizem alguns pareceres. E aí aparece realmente uma série de questões. A sociedade, ela tem muita dificuldade em alguns momentos, em alguns segmentos, de entender como o Estado tem uma estrutura que alguns veem voltado contra a própria sociedade, que são as suas estruturas de força. Para que policiais no mundo inteiro usam arma?
porque é muito frequente que conflitos humanos demandem o uso da força, até letal se for preciso. Essa arma que está pendurada na cintura dos nossos policiais aqui são instrumentos para matar, não é para intimidar. Matar em último caso, obviamente. Matar nos estritos limites daquilo que prevê a lei. O policial está autorizado a matar alguém, um criminoso que esteja apontando uma arma engatilhada para a cabeça de um inocente. Ele precisa fazer isso para proteger o inocente. É uma palavra dura de falar, mas é assim que funciona no mundo todo. O problema é que essa estrutura de força, que são os policiais, e é a única estrutura na sociedade que tem essa legitimidade para o uso da força armada. As outras que podem fazer isso, no caso das forças armadas, elas estão isoladas, de certa forma, da sociedade, mas a polícia está entranhada, anda no meio da sociedade. Eu lembro aqui que sem essa força começa a diluir as fronteiras da sociedade civilizada e da barbárie. É só lembrar algumas infelizes greves de policiais que nós tivemos no Brasil. Eu lembro do caso de Salvador. Os saques começaram poucas horas depois que a polícia parou. Mais de 30 pessoas morreram no espaço de menos de 48 horas. Uma greve da polícia no Canadá, em Toronto, coisa que nunca se viu, pessoas morreram dos países mais pacíficos do mundo, porque a polícia deu uma parada. O único caso da história do Canadá. Então, é uma estrutura, um organismo que trabalha a favor da sociedade. Mas como ela usa força, essa força é um pesadelo também para a sociedade e para a própria polícia. Como controlar isso? A polícia tem controles desde a sua disciplina, e aí, fazer um esclarecimento aqui, o melhor treinamento para esse controle chama-se o treinamento militar. Existe até na Ultra Civil Polícia de Londres, por exemplo, que eu visitei. Esse treinamento para a disciplina ele é fundamental. E mesmo assim, a gente percebe que existem falhas em alguns momentos. A professora Gisela, especialista em comportamento animal, eu, por diletantismo, estudei psicologia. Sei que grande parte dos policiais acabam estudando direito, então acabei virando especialista em comportamento humano. E as condições de trabalho como policial opera são condições normalmente muito estressantes. Não só pelo perigo, mas pelas próprias condições de trabalho. Raramente o policial tem condições adequadas de salário. Policiais, eu não sei como está no Paraná, em São Paulo trabalham 12 horas, que é um absurdo. Porque é um trabalho que exige uma atenção concentrada muito alta. A partir de 8 horas começa a deteriorar a sua capacidade de atenção e de refinamento de decisões. Quando esse policial entra numa situação como essa, uma manifestação, e nós tivemos, a partir de 2013, manifestações gigantescas, que desafiavam a capacidade de gestão de problemas de multidão que normalmente tem o campo de futebol, o motim no presídio, porque aí escapou completamente a capacidade dos órgãos especializados, como é o caso do BOP, tropa de choque, etc., que são tropas de intervenções de última camada de intervenção. Mas isso foi um aprendizado importante, porque nesses 2 para 3 anos, a PM de São Paulo, com todo o seu apuro tecnológico e treinamento, também cometeu erros estratégicos na concepção do entendimento, do planejamento, como erros táticos. E muitos, e aqui eu acredito que também tenham sido cometidos. E a polícia, quando é uma estrutura profissionalizada, ela precisa pontuar onde ela errou, onde poderia ter ido melhor, onde está falhando. Nós tivemos, muito do que aconteceu aqui, tenho receio de criticar, pela injustiça de ter visto apenas fragmentos que a imprensa libera para a gente. Mas 200 feridos numa manifestação, é o que consta, é muito ou pouco. A experiência que eu tenho é muitíssimo.
Veio uma notícia: helicóptero jogou bomba de gás. Helicóptero não é autorizado, helicóptero policial, a fazer qualquer ação agressiva. Ele só pode, é uma plataforma de observação, como se diz, para observar, informar o andamento do problema, e transporte. Helicóptero de polícia não pode dar tiro, embora vocês tenham visto isso na Polícia do Rio de Janeiro. Cachorro mordeu? Em que circunstâncias? Podia ter sido evitado? Os policiais que vieram do interior foram treinados para o evento, e receberam alimentação. No local tinha pelo menos 10 ambulâncias de resgate para eventuais problemas. Isso faz parte do planejamento acurado. Havia banheiro químico para os policiais, alimentação, sistema de rádio, estava tudo funcionando, interligado com a Polícia Civil, Polícia Federal, Forças Armadas, com eventual desdobramento conveniente. Tudo isso foi planejado, preparado, treinado, ensaiado, porque a gente sabe que existe o imprevisível no trabalho da polícia, principalmente em trabalho de campo, de grandes manifestações, que traz muita complexidade do trabalho. E quanto mais se planeja, quanto mais se prepara, mais se reduz os efeitos ruins do imprevisto. Essas colocações são importantes, porque um problema que aconteceu, né, que o deputado Rasco coloca aqui, está com parte do seu projeto, precisa de cão. Na zona central da capital, vocês já devem ter visto na primeira televisão, quem não foi para São Paulo, a Avenida Paulista, uma avenida de 3 quilômetros aproximadamente, tem uma manifestação a cada 3 dias. Entre a Avenida Paulista e Praça da Sé, que compõe a zona central da capital, foram mais de 900 manifestações no ano passado. Se fosse empregar cachorro ou cavalo, ia precisar 2.000 cachorros para poder fazer esse acompanhamento. Ou 5 vezes o nosso regimento de polícia montada. O grande aprendizado que se fez, que vai desde uma operação de inteligência, deputado, de softwares que a polícia desenvolveu para poder rastrear as redes sociais, para saber onde estão sendo preparadas manifestações, não para preparar uma ofensiva contra elas, mas até para saber onde, quem está fazendo, para buscar as lideranças, para conversar com elas sobre o momento, o local, o percurso, a duração e a proteção, inclusive, que eles podem reivindicar para as suas manifestações. Então a manifestação tem esse antes, depois tem o durante, com toda a sua complexidade, e uma coisa que a polícia americana faz e nós pouco fazemos aqui: o depois da manifestação. Eles têm um parâmetro lá que precisa ficar 1 semana, é o prazo que eles adotam, intensivamente analisando tudo que aconteceu, para que as falhas ali ocorridas não mais possam acontecer. E uma das piores falhas que uma ação policial tem é ferir inocentes, principalmente. É verdade que no meio de manifestações, os policiais experientes sabem disso, existem pessoas tranquilas, normais, né? É um conceito muito elástico de normalidade, mas que com o ambiente coletivo, vocês já viram isso até em torcida de futebol, elas perdem o controle. Essas pessoas descontroladas por uma emoção coletiva se tornam um grande problema para os policiais. Como cuidar dessas pessoas? Quando elas vivenciam essa emoção coletiva, elas precisam retornar à sua emoção pessoal, e quem faz esse serviço é um instrumental que a polícia dispõe, como o gás lacrimogêneo, por exemplo. Que o ardor do meu olho, as minhas mucosas, eu não posso compartilhar com a turma que está do meu lado, que andou estimulando a farra toda, o quebra-quebra. A polícia tem na sua escala de uso de forças, desde o sit, não pode, até arrastar uma pessoa, conduzi-la, e o uso da força tem esses aspectos que assustam um pouco, ele é constrangedor, e em alguns momentos ele dói, como é o caso do gás, da bomba,
da bala de borracha, como se diz. E um ponto que é importante, que não se deve deixar de considerar, é que os policiais também têm direito de serem preservados na sua estrutura física. Em 2013 foram mais de 70 PMs feridos, meia dúzia vezes gravemente, nos eventos acontecidos lá em São Paulo. O uso de arma é um uso de defesa, equipamentos não letais, o uso de defesa. Quando é que um policial atira uma bala de borracha? Ele não pode sair atirando em cima da multidão. É só quando alguém está, e tem muito disso, um sujeitinho lá no meio da multidão, dando estiringada com aquele chumbo que usa para pescar. Parece um losango. Ou bolas de gude. Então, para esses é que é direcionado o tiro de bala de borracha. Não é um tiro de muita precisão. Às vezes acaba pegando a pessoa do lado. Quem está num ambiente dessa manifestação sabe que entrou numa área de risco. Esse é um contexto que eu estou passando para os senhores e senhoras. Dentro desse panorama vem o detalhe aí, deputado, que eu endosso as palavras do nosso capitão da cavalaria. Eu fui aspirante da cavalaria, um regimento grande de São Paulo. O cavalo realmente faz tudo isso. Mas o cavalo, nós temos cavalo em Londrina, Maringá, Cascavel. Nós temos alguns poucos lugares para fazer esse trabalho, que é interessante. Então, como nós não temos para todo lugar, fica relativizado, portanto, a participação do cavalo. Em algumas manifestações, isso foi visto, acho que no Ceará, um pouco aquele campeonato anterior à Copa, em que o cavalo ficou numa última linha que as pessoas ameaçavam invadir um estádio, está ocorrendo um evento até oficial. E um bando de cavalo correndo, intimida. Falou bem o capitão, né, o major também. 90% do trabalho e controle de multidões é pela presença ostensiva da estrutura de força do Estado, da sociedade, que é a sua polícia. Fica 10% reservado para a eventualidade de uso de força explícita. Agora, um fator que é fundamental nessa história é a questão do estresse do trabalho. Em algumas dessas manifestações, policiais ficaram 14 horas, desde cedo, quando se apresentaram para o evento. Em muitos estados que eu pesquisei, não tinha um lanche, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha substituição. E isso vai cansando o policial. Chega uma hora que ele perde a paciência. E quem aqui não perdeu a paciência com um filhinho de 2 anos? Imagina, né? Uma criança que a gente adora perde a paciência. Tem gente que até bate, dá palmada numa criança de 2 anos, ou menos. Imagina um policial com 14 horas no lombo, ali, tomando sol, pedrada, xingamento. É um momento extremamente difícil. O problema do estresse é que gradualmente ele vai desorganizando o comportamento. E o comportamento do profissional, pode ser de medicina, do dentista, do cientista social, do policial, ele precisa analisar as situações e colocar a melhor decisão para resolver o problema. Quando o estresse está dominando, o estresse psicológico, mental, fisiológico, cai muito a qualidade das decisões, inclusive naquelas pequenas reações. É difícil, às vezes, falar com um policial que veio lá do interior, da fronteira do estado, participar desse evento que aconteceu aqui. Você não pode sair do dispositivo, não aceite provocação. Ele não está acostumado a receber uma provocação. Ele é badalado, paparicado pela comunidade, que ele trata bem lá na sua cidade do interior. Aqui é outro território. E nesse ambiente, a gente sabe, já foi dito por pessoas que conhecem melhor do assunto do que eu, o estresse no animal, principalmente no cachorro, é um problema muito sério. Porque esse instinto que você de alguma maneira procurou trabalhar a seu favor, da sua instituição, da atividade operacional, o instinto animal de repente ele aflora com toda a força. Não é raro que o animal
morda, o cachorro morde o seu próprio tratador, o seu condutor. Há muito tempo não se usa o cachorro em manifestação, o campo de futebol, há uns 20 anos pelo menos em São Paulo. Até porque o campo de futebol tem outra variável. Tem gente bêbado que invade o campo e o bêbado não tem a menor condição de tomar decisões e avaliar as situações também. O posicionamento, a gente chama doutrinário, foi mencionado aqui, ele é correto. O cachorro poderia ficar como uma última opção tática, uma retaguarda para evitar uma invasão da Assembleia, por exemplo. Ainda assim, como o fator de estresse pode levar ao descontrole do animal, ele pode fazer o que acabou fazendo. É que, na minha opinião, eu recomendo que realmente não se use animais, mesmo na situação. O cavalaria ainda tem uma função, tem que ser muito bem posicionada em relação a que momento, a que comando, em que contexto ela vai poder atuar. Mesmo alguém que vai atirar, dar um tiro de bala de borracha, precisa sempre depender da autorização do superior, pode ser do sargento, do intendente ali. Para arremessar uma bomba de gás, tem as normas adequadas e alguém tem que conferir o superior autorizado, que é o uso da força. Eu nunca usaria o cachorro, eu comandei muita manifestação, até porque pode haver um incidente extremamente desagradável, injusto, a uma pessoa que esteja por ali. O cachorro tem outras aplicações no uso policial, usando o seu faro. O cachorro pode ter uma aplicação agressiva, sim. Imagina um policiais indo a um motim no presídio, um bandido armado, uma opção poderia, estando armado, poderia ser até um tiro de fuzil, que é autorizado. Quando ele está atirando, ele pode ser neutralizado através de um atirador de elite. Mas o cachorro pode ser usado também para atacar o indivíduo com uma arma na mão. Pode sacrificar o cachorro? Pode. Infelizmente, no trabalho policial, frequentemente tem que tomar decisões muito difíceis, como mandar atirar alguém que esteja ameaçando injustamente uma pessoa numa agressão letal. Esse é um contexto que é o propósito do deputado, né, trazer a debate essa questão, porque não é uma questão tão simples e isolada. Ela está conectada a um conjunto de situações. Eu concordo que eu vejo a cavalaria em alguns locais, tem na Alemanha, Moscou tem, Nova York tem uma tradição de uma cavalaria, tem cerca de 100 cavalos, que são doados apenas para manter a tradição. A função deles é irrisória dentro do contexto, uma das melhores polícias que tem no mundo. Mas ele tem utilidade na situação dessa? Tem, mas nós não podemos levar isso para todo lugar. O que é certo é o seguinte: precisamos fazer todo um levantamento detalhado do que aconteceu, não podia ter acontecido e principalmente o que vamos fazer aqui para frente. Qual é o plano de contingência para uma ameaça que pode acontecer de um cerco à Assembleia, uma tentativa de invasão por qualquer grupo, qualquer desculpa que seja? Nós sabemos que vai ter uma rebelião no presídio, não sabemos quando. O plano está pronto? Qual é a primeira unidade que vai até lá? Qual é o suporte? Qual é o treinamento que vai ser feito? Usar a força exige que nós, apesar de todo o brilho que a Polícia Militar aqui do Paraná tem, exige que a sociedade exige isso, que ela seja cada vez melhor. Ela é boa, mas queremos cada vez melhor. E tenho certeza disso. Ela cada vez melhor vai ser boa para os seus próprios integrantes. O que nós não podemos, ou tentamos evitar com o nosso profissionalismo, quer dizer, o fazer cada vez melhor, é que a gente tenha momentos na nossa história que façam tristes registros, como de 88, ou de repente o 13 de abril, ou a favela naval que teve da PM de São Paulo, ou os 18 mortos no dia 13 de maio. Nós precisamos fazer tudo para que isso não venha conspirar contra um serviço tão relevante que a PM produz aqui nos seus estados.